Meditações no Evangelho de João. João capítulo 8, do versículo 21 ao versículo 30. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Esse trecho contém verdades tão profundas que nós não temos linhas o suficiente para sondá-las plenamente. Ao lê-lo, deveríamos lembrar as palavras do salmista: Quão profundos são os teus pensamentos. Ainda assim, esse texto também contém, nos versículos iniciais, algumas verdades claras, evidentes e inconfundíveis. A essas nós devemos dar atenção e firmá-las em nossos corações. Aprendemos antes de tudo que é possível buscar a Cristo em vão. Nosso Senhor disse aos judeus incrédulos: Vós me buscarão, mas morrerão em seus pecados. Com essas palavras ele queria dizer que um dia os judeus o procurariam em vão. Essa lição é extremamente dolorosa. Pensar que um Salvador como o Senhor Jesus, tão cheio de amor, tão disposto a salvar, possa ser buscado em vão, é algo que entristece profundamente. No entanto, é isso que acontece. Uma pessoa pode nutrir muitos sentimentos religiosos em relação a Deus sem que haja verdadeira fé salvadora. Doenças, aflições súbitas, o medo da morte ou o colapso das fontes usuais de consolo, tudo isso pode despertar grande religiosidade em alguém. Diante dessas pressões, a pessoa pode orar com fervor, demonstrar intensa sensibilidade espiritual e parecer, por um certo tempo, estar buscando sinceramente a Cristo, tornando-se alguém diferente. Mas mesmo assim, seu coração talvez nunca tenha sido tocado de verdade. Basta que as circunstâncias especiais desapareçam e ela pode voltar imediatamente aos seus antigos caminhos. Buscou a Cristo em vão, porque o procurou por motivos errados e não com todo o coração. Infelizmente, isso não é tudo. Existe também o perigo de se formar um hábito persistente de resistir à luz e ao conhecimento até o ponto em que se busca a Cristo em vão. As Escrituras e a experiência nos mostram que alguém pode rejeitar a Deus por tanto tempo que Deus então o rejeita e já não escuta sua oração. A pessoa pode sufocar por tanto tempo as suas convicções, apagar a luz da consciência e lutar contra o conhecimento que tem, até que Deus, ofendido, o entregue ao próprio endurecimento e a deixe seguir seu caminho. Não é por acaso que está escrito: Então me invocarão, mas eu não responderei. Buscar-me-ão de madrugada, mas não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 1, verso 28 e 29. Casos assim podem não ser tão comuns, mas são possíveis e às vezes são vistos. Alguns ministros podem testemunhar que já visitaram pessoas em seus leitos de morte que pareciam buscar a Cristo, e ainda assim o faziam em vão. A única segurança está em buscar a Cristo enquanto ele pode ser achado, e invocá-lo enquanto está perto. Buscá-lo com um coração sincero e invocá-lo com espírito honesto. Uma busca assim, podemos ter plena certeza que jamais será em vão. Nunca será dito de tais buscadores que morreram em seus pecados. Aquele que verdadeiramente vem a Cristo jamais será rejeitado. O próprio Senhor declarou solenemente que não tem prazer na morte do que morre e que tem prazer em usar de misericórdia. Esses dois textos, um está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32,
e o outro em Miqueias capítulo 7, versículo 18. Aprendemos, em segundo lugar, quão grande é a diferença entre Cristo e os ímpios. Nosso Senhor diz aos judeus incrédulos: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Essas palavras, sem dúvida, têm uma aplicação especial ao próprio Senhor Jesus Cristo. No sentido mais elevado e literal, jamais houve alguém que pudesse verdadeiramente dizer: eu sou de cima, eu não sou deste mundo. Esse alguém é aquele que veio do Pai e existia antes da fundação do mundo. Esse é o Filho de Deus. Mas há também um sentido mais amplo, no qual essas palavras se aplicam a todos que são verdadeiramente membros vivos de Cristo. Se compararmos os verdadeiros crentes com a multidão que estava ao redor do Senhor, perceberemos que os crentes verdadeiros também são de cima e não deste mundo, assim como seu mestre. Os pensamentos dos ímpios se ocupam com as coisas terrenas. Já as afeições do verdadeiro cristão estão voltadas para o alto. O homem ímpio está cheio deste mundo. Suas preocupações, seus prazeres e seus lucros ocupam toda a sua atenção. O verdadeiro cristão, embora esteja no mundo, não é do mundo. Sua cidadania está nos céus e suas melhores riquezas ainda estão por vir. O verdadeiro cristão faria bem em nunca esquecer essa linha de separação. Se ele ama a sua alma e deseja servir a Deus, ele deve estar preparado para encontrar-se separado de muitos ao seu redor por um abismo que não pode ser transposto. Ele pode não gostar de parecer diferente e destoar dos demais, mas essa é a consequência inevitável da graça operando dentro dele. Isso pode atrair para si o ódio, o desprezo e as palavras duras de outras pessoas, mas é o cálice que seu mestre também bebeu e sobre o qual advertiu todos os seus discípulos. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, então eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Isso está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. Portanto, que o cristão jamais se envergonhe de ficar sozinho e mostrar as suas cores. É necessário carregar a cruz, se quiser usar a coroa. Se ele tem dentro de si um princípio ativo, um princípio de cima, isso deve se manifestar. Por fim, aprendemos quão terrível é o fim ao qual a incredulidade pode conduzir o ser humano. Nosso Senhor disse aos seus discípulos: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Essas palavras solenes ganham um peso ainda maior quando consideramos de quem elas procedem. Quem é esse que fala sobre homens morrendo em seus pecados, sem perdão, sem reconciliação, sem preparo para encontrar-se com Deus, entrando na eternidade com toda a culpa ainda sobre si? Quem diz isso é ninguém menos que o Salvador da humanidade, que deu sua vida pelas suas ovelhas, o amigo dos pecadores, cheio de amor, graça, misericórdia e compaixão. É o próprio Cristo. Que esse simples fato jamais seja negligenciado. Está profundamente enganado quem imagina que falar sobre o inferno e o castigo futuro é algo duro ou sem amor. Como explicar então palavras tão claras como estas que acabamos de ler? Como ignorar tantas outras expressões semelhantes usadas por Nosso Senhor, especialmente aquelas em que ele fala do verme que não morre e do fogo que nunca se apaga? Palavras essas que estão no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 46. Não há como responder a essas questões. Guiados por um amor mal compreendido e uma amabilidade doentia, esses críticos condenam o ensino direto das Escrituras e se julgam mais sábios que aquilo que está escrito. Firmemos então em nossa mente como uma das grandes verdades fundamentais da fé cristã que o inferno é real. Assim como cremos com firmeza na existência de um céu eterno para os justos, cremos também com igual convicção na existência de um inferno eterno para os ímpios. Não pensemos jamais que há falta de amor em falar sobre o inferno. Pelo contrário, advertir claramente sobre o perigo e rogar às pessoas que fujam da ira vindoura é o mais puro ato de amor. Foi Satanás, o enganador, o assassino e pai da mentira, quem disse a Eva no princípio: certamente não morrereis, como está em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Deixar de dizer aos homens que se não crerem, morrerão em seus pecados, pode agradar o diabo, mas certamente não agradará a Deus. E por fim, jamais nos esqueçamos de que a incredulidade
é o pecado principal que arruína as almas. Se os judeus tivessem crido no Senhor, todo tipo de pecado e blasfêmia poderia ter sido perdoado. Mas a incredulidade fecha a porta na cara da misericórdia e anula qualquer esperança. Portanto, vigiemos e oremos com diligência contra a incredulidade, meus irmãos. A imoralidade, ela mata a seus milhares, mas a incredulidade mata as suas dezenas de milhares. Uma das afirmações mais severas já feitas por nosso Senhor foi essa: quem não crer será condenado.